E por esse motivo que muitas crianças típicas, sem deficiências ou síndromes, apresentam um atraso muito importante em seus desenvolvimentos. Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente importante. E eu quero pedir que vocês assistam esse vídeo até o final e depois reflitam um pouco sobre tudo que eu vou falar. Mas brevemente vou explicar como a tecnologia pode influenciar negativamente no sono e também na vida cotidiana das crianças, no desenvolvimento delas, né? Estamos vivendo a era das tecnologias, dos estudos à distância, do conhecimento instantâneo e não existe nada melhor do que isso. Surgir uma dúvida sobre um país distante e descobrir em segundos. Acesso a todos os livros, a todos os filmes. A tecnologia agregou muito em nossa vida e, consequentemente, em nossa evolução. Reflita, você só está aqui hoje tendo acesso a esse conteúdo por causa da tecnologia. Mas, como tudo, a tecnologia também tem dois lados, um positivo e um negativo. E para as crianças, para ser considerada uma vantagem ou uma desvantagem, depende da idade que ela for começar a utilizar e do direcionamento que o adulto dará, o conteúdo que ela vai assistir, né? Então, para um bom desenvolvimento da criança, ela precisa vivenciar e experienciar cada fase da infância, aliás, da sua vida. Aprender a brincar, aprender a elaborar as brincadeiras, a imitar os adultos, a ultrapassar os pequenos desafios de cada idade. É extremamente importante para a criança aprender a se socializar nesse mundo, a compreender as suas emoções, desenvolver um pensamento crítico. E dentro desse contexto, a gente precisa analisar algumas coisas sobre o papel da tecnologia e como que influencia nisso. Com certeza, quando bem utilizada, ela é ótima. O problema é quando ela ultrapassa o limite. Por que é importante não utilizar eletrônicos até os 2 anos? Todo mundo fala sobre isso, os pediatras recomendam, está em todos os artigos, mas poucos pais realmente entendem o motivo. E eu falo isso com propriedade, pois a maioria dos pais que eu atendo tem dificuldade para entender esses detalhes. Por isso, esse conteúdo é muito relevante e é muito importante a gente pensar sobre isso. Nos primeiros anos da criança, é extremamente importante que ela desenvolva, primeiramente, a criatividade, o simbolismo e o raciocínio, para somente depois começar a utilizar os eletrônicos livremente. Assim, a chance dessa criança não se tornar dependente da tecnologia é maior. E se analisarmos hoje os canais no YouTube infantis, vocês vão perceber uma coisa muito engraçada, que a gente não precisa nem de dado científico para isso. Existem diversos canais de crianças de 5, 7 anos com mais de 30 milhões de seguidores. Esses dias o Francisco, ele estava assistindo um desenho e eu fui olhar o canal de quem que era. A menininha, ela tinha uns 52 milhões de seguidores. E quem que vocês acham que são esses seguidores? Então, atualmente, as crianças estão consumindo cada vez mais cedo desenhos e vídeos prontos de outras crianças brincando e se tornando menos criativa em todos os níveis. Emoção, sentimento, e isso sim realmente é um problema. A tecnologia tem um lado maravilhoso, desperta a curiosidade das crianças e muitas aprendem até línguas estrangeiras. Ler e escrever sozinhas, acreditem. Claro, quando expostas aos conteúdos certos, né? As crianças, elas dominam as tecnologias a uma velocidade que nós adultos jamais faríamos. Imagina o quanto o seu cérebro é capaz, curioso e acelerado. Agora, quando o uso é livre e sem cuidado, sem objetivos, pode, e geralmente é o que acontece, causar uma certa espécie de comodismo cerebral. A criança, ela não quer mais pensar, criar, pois a função da tecnologia, em sua origem, é facilitar ao máximo a nossa vida. E se analisarmos, tudo 100% está disponível ao nosso alcance. Porém, quando você, adulto, sai da frente do computador, você sabe fazer, aplicar as outras coisas na sua vida cotidiana. Agora, as crianças, isso é diferente. Elas estão começando a aprender a se socializar, interagir, se relacionar com o mundo agora. Como que as crianças vão formar suas próprias opiniões quando não é mais necessário pensar ou criar? Quando não existem mais barreiras para isso?
Crianças expostas muito cedo a telas tendem a se tornar extremamente rápidas em conteúdos práticos, aprendem com mais facilidade a usar qualquer tipo de eletrônico, porém são crianças com mais dificuldades para se socializar com o ambiente, se concentrar nas relações reais, onde ela precisa pensar, sentir, elas sentem mais dificuldades para lidar com essas emoções. No futuro, isso pode acarretar diretamente na dificuldade de conversar com os amigos, se integrar a grupos, pois as crianças preferem viver no seu mundo, fazendo aquilo que elas gostam. Não é necessário abrir mão de nada, dividir opiniões, respeitar o que o outro quer ou sente. E justamente por esse motivo, é importante para as crianças conhecerem o que é real primeiro e aprenderem as coisas mais básicas da vida, exercendo ao máximo a sua criatividade, o simbolismo, o que eu falei no início do vídeo. E a criança só faz isso quando é exposta à sua natureza criativa. Ela precisa aprender a resolver os problemas do seu dia a dia, onde encaixar o brinquedo, como criar a cena que está na cabeça dela, usar a imaginação. Ela precisa passar pelo desafio de aprender a engatinhar para poder pegar o brinquedo que ela tanto tem vontade. Aliás, para pegar o brinquedo ela precisa aprender a pegar. Para sentar, andar, falar, tudo vem de uma necessidade básica da criança, né? E por esse motivo que muitas crianças típicas, sem deficiências ou síndromes, apresentam um atraso muito importante em seus desenvolvimentos. Como uma criança vai sentir necessidade de se desafiar e aprender algo novo se ela fica o dia todo sentada na frente da TV, ela nem precisa falar nada? Se ela não tem nenhuma necessidade de descobrir alguma outra coisa, né, no mundo dela. Enfim, a criatividade, que é a grande característica das crianças, está desaparecendo atrás das telas. Então, o ideal seria que as crianças não fossem expostas até os 2 anos a esse tipo de conteúdo. E após essa idade, apenas 1 ou 2 horas no máximo por dia e, claro, apenas a conteúdos significativos, com controle dos pais. Hoje pode parecer que tudo isso que eu falei não muda nada, né? Coitadinho, ele adora, né? Mas quando a criança for exposta ao mundo social de forma intensa, isso vai refletir intensamente. E como que a tecnologia pode afetar o sono das crianças, né? Que, aliás, esse é o principal motivo da nossa conversa. Quando as crianças são expostas a luzes azuis dos tablets, TV, celular, fica difícil para o cérebro interpretar que hora é mesmo o momento de dormir. Isso resulta em um organismo alerta, ativo, hiperativo e realmente é difícil pegar no sono ou aceitar a hora de ir para a cama. E isso acaba desencadeando uma série de coisas, como os distúrbios da falta de limites e os distúrbios de associação. As crianças que dormem assistindo desenho para relaxar são afetadas diretamente no seu tempo e qualidade de sono, pois além de dormirem mais tarde do que o ideal, acabam dormindo menos tempo e com menos qualidade, porque o cérebro fica muito agitado. Como a sua atividade cerebral se mantém ativa, as crianças apresentam o quê? O que eu acabei de falar? Uma agitação noturna muito grande, até pesadelos, sonhos confusos, sono fragmentado, elas acordam mais vezes e, consequentemente, elas têm insônia. Isso tudo acaba afetando consideravelmente o seu humor, atenção, desenvolvimento e tudo que nós já falamos sobre a criatividade. É como se fosse uma bola de neve. Então, resumindo, à noite o corpo precisa entender que é noite e relaxar ao ponto de conseguir dormir, sem telas, sem música agitada, sem gritos, sem casa cheia de luz, pelo menos 2 horas antes de dormir. Também as crianças estão numa fase de formação da sua personalidade, dos valores, do que é certo e do que é errado, e alguns conteúdos podem influenciar negativamente nisso. Eu já atendi diversas crianças com crenças disfuncionais aos 6 anos. Outras onde, sem saber, estavam praticando bullying com colegas, devido a alguns conteúdos delicados que elas assistiam em vídeos livremente. Enfim, como pais, é importante refletir sobre isso, pois os seus filhos vivem em sociedade e eles não estão isolados do mundo.
de alguma forma eles vão ter que interagir, eles vão ter que dividir o seu espaço com outras pessoas. Então a gente não pode fingir que isso não é um tema importante. E a gente também não pode permitir que a criança fique o dia inteiro no celular, sendo que ela precisa se desenvolver, ela precisa descobrir as coisas. Então, essa reflexão acho que é extremamente importante, não só na questão do sono, mas na questão do desenvolvimento. E é por isso que eu considerei muito legal trazer elas aqui para vocês, tá? Deixa o comentário de vocês aí, as reflexões, as coisas que vocês sentiram durante o vídeo e a gente vai conversando. Claro, vocês também podem deixar dicas aí dos temas que vocês querem que a gente, enfim, falar, conversar, que eu vou trazendo para vocês. Agora a gente vai ter vídeo sempre. Se você gostar do vídeo, já sabe, né? Dá uma curtidinha aí, se inscreve no canal, porque dessa forma o YouTube vai entender que eu voltei a fazer vídeos e eu tô aqui, né? E mais pais vão ter acesso a conteúdos tão importantes como esse.